Fala, meus jovens! Seguinte, hoje não é dia de falar de moto frescurenta, moto de vitrine não. Hoje o papo é sobre aquelas 5 motos que você compra e praticamente esquece que mecânico existe. É moto para rodar anos, tomar chuva, sol, buraco, estrada ruim e continuar firme, sem te dar dor de cabeça. Então, antes de eu te mostrar essas máquinas que parecem imortais, já faz o favor, larga o like aí no vídeo, porque só de te livrar de oficina e BO mecânico, eu já tô economizando teu dinheiro. Bora pro vídeo! A Suzuki S125 é aquela moto que nunca foi estrela de capa de revista, mas estava sempre ali, firme, no dia a dia da galera. Enquanto o mundo discutia CG, YBR, Fazer, a IES ia passando discretinha, carregando gente para trabalho, escola, interior e voltando para casa sem reclamar. É tipo aquele amigo quieto que não fala muito, mas quando você precisa é o primeiro a aparecer. Ela chegou no Brasil nos anos 2000 para brigar justamente com as 125 mais famosas da época. A ideia da Suzuki não era inventar moda, era fazer o básico muito bem feito. Motorzinho 125 refrigerado a ar, comando simples, câmbio de 5 marchas, carburador nas versões mais antigas, aquela eletrônica mínima que não enche o saco. Nada de tela, nada de frescura, nada de 1000 sensores. Isso que hoje parece simples demais, na prática é justamente o que faz ela ser tão confiável depois de tanto tempo. O segredo da IES está na combinação de projeto conservador com construção decente. O motor não é girador ao extremo, não foi feito para viver em corte de giro. Ele trabalha numa faixa de rotação tranquila, sem ficar forçando peça o tempo todo. Quando a mecânica não é explorada no limite, ela dura. Pistão, anéis, comando, tudo segue um padrão já consagrado entre as 125 japonesas da época. Não é nada mirabolante, é o arroz com feijão bem temperado. A refrigeração a ar também ajuda demais na simplicidade. Nada de radiador, bomba d'água, mangueira, válvula termostática para dar dor de cabeça depois de uns anos. A saúde do motor da IES gira em torno basicamente de uma coisa: óleo em dia. Se o dono não for largado, não rodar com óleo parecendo graxa velha, o conjunto segue liso por muitos e muitos quilômetros. Troca de vela, filtro de ar limpo, regulagem de válvula de vez em quando e ela agradece continuando acordando todo dia sem drama. No carburador, a Suzuki também não deu uma de engraçadinha. É um sistema simples, fácil de ajustar, qualquer oficina de bairro sabe mexer. Enquanto muita moto carburada sofria com engasgo frio ou regulagem ruim, a IES sempre teve fama de ser mais redonda nesse quesito, pegando bem e funcionando de forma previsível. Quando a mecânica é previsível, o dono sofre menos e a oficina não vira segunda casa. O mais curioso é como essa moto envelheceu bem. Mesmo tantos anos depois do lançamento, ainda se vê IES 125 rodando forte pela cidade e interior. Tem muito relato de moto com 60, 70, 100 mil quilômetros rodando reto, sem nunca ter aberto o motor para coisa séria, só na base de óleo, filtro, relação, pneu, pastilha. Não é comum ouvir história de IES morrendo cedo, sem ter passado por algum tipo de maltrato ou porcaria de manutenção. Quando quebra, quase sempre tem dedo do dono, esquecer óleo, andar anos sem revisão decente, gambiarras elétricas mal feitas, esse tipo de coisa. Ela também ganhou fama de guerreira por causa do tipo de uso que muita gente deu para ela. A IES foi muito usada como primeira moto de trampo, moto de slam urbano, leva criança, leva marmita, leva caixa, leva mala, leva tudo. E o mais engraçado é que, mesmo apanhando de buraco, asfalto ruim e dono iniciante errando marcha, a estrutura dela não ficou conhecida por entortar fácil, trinco, enquadro ou algo do tipo. O chassi segura bem, a ciclística é honesta e o banco é surpreendentemente confortável para o porte da moto, o que ajuda muito quem roda muito tempo todo dia. Outra coisa que explica a fama de não quebra é que ela não tem aquela maldição de problema crônico famoso. Não tem o clássico, depois de X mil quilômetros sempre dá tal defeito. Claro que qualquer moto velha pode apresentar desgaste, mas não tem um componente vilão que todo mundo culpa na IES. O que estraga, normalmente, é aquilo que estraga em qualquer moto de uso intenso: suspensão cansada, rolamento gasto, parte elétrica judiada pelo tempo, cabo ressecado. Nada que vire drama se o dono fizer manutenção preventiva de vez em quando. E muita gente comenta exatamente isso. É difícil ver uma IES 125 ocupando rampa de oficina por pane pesada. Ela aparece para revisão, troca de peça de desgaste, às vezes um carburador sujo, mas não é comum ela chegar rebocada por problema bizarro.
Mecânico, inclusive, costuma gostar. É fácil de mexer, fácil de achar defeito, acesso simples, não tem que desmontar meia moto para trocar uma peça. Quando a moto é simples de trabalhar, qualquer problema também é mais barato e menos traumático para o dono, então a impressão geral é de moto sem frescura. Hoje em dia, quem acha uma IE 125 bem cuidada, acaba pegando uma moto que pode até não ser a mais moderna, mas entregue exatamente o que muita gente quer. Ligar cedo, levar para o trabalho, voltar para casa e repetir isso semana após semana. Não vai te dar status, não vai arrancar suspiro em semáforo, mas vai te livrar de pepino. Para muito motociclista, especialmente o cara que usa a moto como ferramenta, isso vale mais do que painel bonito. No fim das contas, a IE 125 é aquele tipo de moto que nunca foi celebridade, mas ganhou respeito na prática. Não é lenda de internet, é reputação construída com rodagem. Quem cuidou direitinho geralmente fala dela com carinho, porque ela faz exatamente o que promete. Não enche o dono de problema, não vive na oficina e aguenta o tempo passar sem se desmanchar. E numa época em que tudo parece ficar mais descartável, uma 125zinha velha que continua rodando todo dia tem seu valor. A XR 250 Tornado 2008 é aquela moto que parece ter sido projetada depois que algum engenheiro da Honda deu um rolê aqui no Brasil, entrou em rua esburacada, pegou estrada de chão, atolou na lama, tomou chuva e falou: beleza, agora eu entendi o problema. Ela apareceu no começo dos anos 2000 para ocupar um lugar muito específico, uma 250 Trail de verdade, simples, forte e pronta para uso bruto. Nada de frescura, nada de eletrônica cheia de gracinha, nada de moto de shopping fingindo ser off-road. A Tornado veio na pegada: vou trabalhar, vou apanhar e vou voltar rodando. O coração dela é um motor monocilíndrico 249cc, comando simples no cabeçote, arrefecido a ar, carburado. Ou seja, um motor feito para durar, fácil de mexer e pouco sensível a combustível meia-boca, que é o que não falta por aqui. Não é aquele motor super girador que vive no limite. Ele entrega torque legal em baixa e média rotação, perfeito para subir morro, sair de buraco, andar na terra e encarar ladeira com garupa. Esse conjunto, bem cuidado, passa fácil dos muitos e muitos milhares de quilômetros sem abrir o motor. O chassi é outro motivo de respeito. É alto, resistente, composição de pilotagem ereta, que aguenta tanto o cara que usa na cidade, quanto o maluco que se enfia em trilha no fim de semana. Suspensão de curso longo, roda dianteira 21 e traseira 18, tudo pensado para absorver pancada, buraco, valeta, costela de vaca, pedra solta. Enquanto muita moto normal chega chorando no mecânico por causa de uma rua mal asfaltada, a Tornado passa como se fosse parte do caminho. E é exatamente por isso que ela é lembrada até hoje como moto feita para o Brasil. Porque o Brasil é isso: asfalto meia-boca, remendo mal feito, estrada de chão, poeira, lama, chuva e um cara que precisa sair de casa e chegar no trabalho todo dia. A Tornado encaixou perfeito nesse cenário. Ela virou moto de interior, moto de fazenda, de trilha, de aventureiro raiz, de gente que realmente depende da moto e não quer ficar brigando com a oficina. Ela é confiável por alguns motivos bem simples. Primeiro, projeto sem complicação. Carburador em vez de injeção cheia de sensor sensível. Refrigeração a ar em vez de radiador, mangueira, válvula e bomba para dar pau. Segundo, mecânica consagrada. Não é um motor experimental, é uma evolução do que a Honda já fazia e sabia fazer bem. Terceiro, manutenção previsível. Troca de óleo em dia, filtro limpo, vela nova no tempo certo, regulagem básica de válvula e acabou. Não tem mil segredos escondidos. Se você rodar pelo Brasil, principalmente longe de capital, vai notar uma coisa: ainda tem Tornado 2008 rodando forte, inteira, encarando estrada ruim como se tivesse poucos anos de uso. Muitas delas já viu trilha, já levou tombo, já atravessou enxurrada. E o que foi feito? No máximo, troca de plástico, alinhamento básico, revisão normal. O esqueleto da moto aguenta, não tem aquela fama de quadro rachando à toa ou estrutura que entorta só de olhar para um buraco. E é por isso que tanta gente fala dela como moto que aguenta tudo, porque na prática ela aguentou.
Era usada para ir trabalhar, depois pegava estrada de terra para o sítio, no fim de semana encostava na trilha com os amigos e segunda-feira cedo estava lá na porta de casa pronta de novo. E tudo isso sem virar frequência em oficina. O que faz mecânico ganhar dinheiro com Tornado é manutenção de desgaste, relação, pneu, pastilha, suspensão cansada pelo tempo. Não é aquela moto que chega no guincho por um problema bizarro. Outro ponto que pesou na memória da galera foi o encaixe dela no dia a dia. É uma moto relativamente leve para a categoria, ágil, fácil de controlar tanto em cidade quanto na terra. A posição de pilotagem alta ajuda a enxergar buraco, carro maluco, cachorro atravessando do nada. Ela não é só boa de trilha, é boa também na selva urbana, que às vezes é pior. Quando a Honda tirou a Tornado de linha, a galera sentiu, porque no lugar dela nunca mais veio uma 250 Trail com essa mesma pegada, simples, parruda, sem excesso de eletrônica, com cara e alma de trail. Ferramenta de trabalho e aventura. Daí nasceu a mística. Se a Honda lançasse hoje uma Tornado nova igual à antiga, vendia horrores. E não é exagero, é só a saudade de uma moto que fazia o que prometia. A XR 250 Tornado 2008 ficou marcada porque não foi feita para ser bonita na vitrine, foi feita para apanhar. Lama, buraco, pedra, estrada ruim, cidade detonada, tudo isso fez parte do teste dela no mundo real. E ela passou. Por isso, ainda hoje ela é lembrada com respeito. É uma daquelas poucas motos que você pode olhar e pensar sem medo. Se tudo der errado no caminho, essa aqui é a que tem mais chance de voltar para casa rodando. A Bros 150 é tipo aquele tio simples que não fala bonito, mas resolveu meia família no braço. A Honda talvez nem imaginasse o monstro que estava criando quando jogou essa moto no mercado. Uma CG levantada, com perna comprida, pronta para apanhar do Brasil inteiro e continuar rodando. Ela nasceu ali em meados dos anos 2000, pegando a base da CG 150, que já era conhecida por não quebrar fácil, e jogando isso num corpo trail. Suspensão mais alta, roda grande, visual de enfrento qualquer buraco. A ideia era clara, fazer uma moto que rodasse bem na cidade, encarasse estrada de chão sem chorar e ainda fosse econômica para quem vive na moto. E deu certo, muito certo. A Bros 150 virou presença obrigatória em tudo quanto é canto. Cidade grande, indo e vindo de trabalho, interior, rodando em estrada de terra todo dia, sítio, roça, fazenda, e ainda tinha nego que metia a mala e ia viajar com ela sem medo. Ela nunca teve cara de moto de playboy, sempre foi moto de quem precisa de algo que funcione, ponto. E funcionava. O motor 150 da Honda já era famoso na CG. Aguenta rodar muito, não dá chilique por pouca coisa, manutenção simples, fácil de achar peça até em cidade pequena. A Bros pegou isso e falou, beleza, agora vamos passar em cima de buraco também. O segredo da 150 é que ela juntou 3 coisas que é difícil achar junto: confiabilidade, conforto para quem roda em terreno ruim e custo de manutenção baixo. Muita gente aprendeu a andar de moto em Bros 150. E você sabe que moto de novato sofre. Marcha errada, embreagem mal usada, freio em cima da hora, buraco no talo. Mesmo assim, você vê um monte de relato de Bros 150 com quilômetro alto, motor ainda original, só na base de óleo, filtro, regulagem básica e acabou. Ela virou espécie de coringa das ruas brasileiras. Não é a melhor em tudo, mas faz de tudo bem. Anda na cidade sem ser trambolho. Passa em buraco que moto de aro 17 sofre, encara lama e terra de boa, com garupa ainda segura a bronca. E aí entra a treta, Bros 150 versus Bros 160. Quando a Honda trocou a 150 pelo motor 160, veio aquele papo de agora tá mais forte, mais moderna, flex e blá blá blá. Só que na cabeça de muita gente que vive na moto todo santo dia, aconteceu o inverso. A 150 virou aquela ex que você só dá valor quando perde. A 150 ganhou fama de ser mais redonda, mais confiável, menos enjoada. Muita gente que andou nas duas fala na lata. A 150 é mais esperta no dia a dia. A 150 era mais econômica. A 150 não dava aquelas frescuras de motor. Tem também o peso da nostalgia, claro, mas não é só isso. O motor 150 era um projeto que já estava maturado, testado, aprovado em CG, Fan, Titan. A base era absurdamente forte. A Bros 160 trouxe mais cilindrada, mas também trouxe mais complexidade, mais exigência, mais coisinha para incomodar se o dono bobear. Enquanto isso, a 150 tinha aquela cara de moto que você lava com mangueira, troca óleo e esquece da existência da oficina por um bom tempo.
No interior, então, ela virou lenda. Era a moto do cara que trabalha na cidade, mas mora no sítio. Sai de estrada ruim, entra no asfalto meia boca, passa em buraco, pega chuva, às vezes até carrega coisa que não devia no bagageiro ou amarrado na lateral e segue o baile. E não era só isso, a Bros 150 sempre foi muito confortável para nossa realidade. Suspensão macia, banco numa altura que te deixa longe dos buracos, posição de pilotagem relaxada, não destrói as costas como moto baixa rodando em rua detonada. Você rodava o dia inteiro nela e chegava em casa cansado da vida, mas não detonado de dor. Por tudo isso, hoje a Bros 150 já é tratada por muita gente como relíquia das ruas. Você vê uma 150 inteira, plástica original, tudo no lugar e já sabe, aquilo ali tem dono que cuida. E ao mesmo tempo, sabe que se pegar uma e fizer uma revisão decente, tem moto para usar por muito tempo ainda. Ela é lembrada como moto inquebrável não porque é mágica, mas porque o conjunto é muito bem acertado para a realidade daqui. Motor simples, peça em qualquer lugar, câmbio de 5 marchas honesto, consumo baixo, ciclística boa, suspensão que não pede arrego por qualquer buraco. Difícil ver Bros 150 morando em oficina por BO pesado. Quando entra, na maioria das vezes é coisa de desgaste normal ou descuido do dono. Na prática, a frase que mais combina com ela é: serve para tudo e não reclama de nada. A Bros 150 foi e ainda é aquela moto que sobreviveu à cidade, à roça, à chuva, o barro, ao dono relaxado e ainda assim continua rodando. Não é exagero chamar de guerreira. Para o cara que vive da moto, ela não é só um veículo, é ferramenta de batalha diária, e poucas motos seguraram esse papel tão bem quanto ela. A CB 250F Twister 2017 é aquela moto que a Honda fez meio que na moral, sem muito barulho, mas acertou em cheio. Não é moto de sonho de moleque igual 600 e 1000, mas é exatamente o que muita gente grande precisa. Anda bem, gasta pouco, não quebra e não vive pedindo atenção. Para entender a 2017, tem que voltar um pouco. A primeira Twister, lá dos anos 2000, já tinha virado queridinha como 250 urbana, confortável, fácil de pilotar, boa de curva, motor simples e resistente. Aí veio a fase CB300R, que não tem uma fama tão tranquila assim. Depois desse rolê, a Honda resolveu voltar para a receita que dava certo: 250 decente, DOHC, injeção, refrigeração a ar com óleo ajudando e foco em confiabilidade. Em 2015 chega a nova CB 250F Twister, e a 2017 é justamente um ano em que o projeto já estava mais rodado, com a galera usando no dia a dia e aprovando. O motor da CB 250F Twister é aquele monocilíndrico 249,5 cc, injetado, comando duplo no cabeçote, girando bem, mas sem ser frágil. É um motor que aceita uso urbano pesado, corredor, para e arranca, subida com garupa, viagem de boa, tudo isso sem ficar pedindo arrego. A Twister 2017 é conhecida por rodar quilometragem alta só com manutenção básica: óleo, filtro, vela, regulagem e fim. Ela não tem aquele defeito clássico que todo mundo cita, tipo, depois de tal quilômetro sempre dá problema tal. O que aparece de reclamação é coisa pontual ou descuido de dono. Ela anda muito bem para a proposta. Não é moto para ficar brincando de final o tempo todo, mas entrega um desempenho bem honesto. Acelera liso, tem boas retomadas, dá para encarar a estrada tranquilamente a velocidade de cruzeiro sem ficar com o motor berrando desesperado. E ao mesmo tempo é econômica para uma 250. Muita gente usa como moto de trampo e mesmo assim não reclama de consumo. Um dos motivos da fama de confiável é justamente a simplicidade do conjunto. Nada de firula eletrônica exagerada, não tem controle disso, controle daquilo, centralzinha cheia de função inútil. Painel moderno, injeção eletrônica bem acertada, sistema de freio honesto com ou sem CBS, dependendo da versão, e acabou. Menos coisa para dar pau, mais coisa para durar. A parte de chassi e ciclística também ajuda na sensação de moto que não incomoda. A Twister 2017 é leve para a categoria, ágil na cidade, fácil de colocar em curva, fácil de desviar de buraco e radar em cima da hora. Suspensão dianteira simples, traseira mono com regulagem na mola. Nada super sofisticado, mas bem acertado para o nosso asfalto capenga. Ela não é aquela moto dura que te joga cada remendo na coluna, nem aquele sofá molenga que afunda todo. Fica num equilíbrio bom para quem roda em cidade, anel viário, estrada, tudo misturado.
Na prática, quem tem CB250F Twister 2017 e cuida direitinho, vive mais tempo vendo ela em posto de combustível do que em oficina. E quando aparece em oficina, quase sempre é para revisão ou desgaste normal, pastilha, relação, pneu, óleo, filtro. Problema grave de motor, trinca, quebra séria é bem raro, principalmente quando a moto não apanhou em mão errada ou foi vítima de manutenção porca. Ela acabou pegando um público bem variado. Quem saiu de 150 e queria algo mais forte sem ir para cilindrada grande, quem usa para trampar o dia inteiro na rua, quem faz umas viagenzinhas de leve, quem curte uma moto urbana que também encare um asfalto mais longo. E é fácil entender porque você não vê tanta Twister 2017 quebrada largada em canto de oficina. A engenharia foi bem certinha, motor girador mais resistente, câmbio com engates bons, injeção confiável, peças com qualidade, um projeto feito já com os tropeços do passado nas costas. A Honda basicamente juntou o que ela já sabia fazer em 250 urbana e entregou uma moto que aguenta o ritmo pesado do brasileiro médio. Trânsito travado, calor, combustível nem sempre perfeito, dono que às vezes esquece uma troca de óleo ou outra. Outro ponto que pesa a favor dela é a facilidade de achar peça e gente que sabe mexer. Qualquer cidade média para cima tem mecânico acostumado em Honda 250. E quando a manutenção é simples, o custo não assusta, o dono não fica adiando eternamente e a moto envelhece bem. É por isso que, mesmo depois de alguns anos de uso, muita Twister 2017 ainda está rodando lisa, sem barulho estranho, sem fumaceira, sem sofrimento. Resumindo do jeito que você curte, a CB250F Twister 2017 é aquela moto que você compra para usar, não para cuidar como se fosse cristal. Liga, anda, trabalha, viaja, volta, repete. Se você fizer o básico de manutenção, é difícil ela te deixar na mão. Não virou ícone por causa de exagero ou fanboy, virou referência de 250 confiável porque, no dia a dia, entrega exatamente isso. Desempenho decente, consumo honesto, pouca dor de cabeça e quase nenhuma visita inesperada à oficina. É o tipo de moto que você compra e, com o tempo, esquece de reclamar. E isso, para uma moto de uso real, é praticamente o maior elogio possível. A NC750X é aquela moto que parece ter sido feita para quem já cansou de viver em oficina, de ficar na ansiedade se a moto vai aguentar a viagem ou não. É moto de gente que quer pegar estrada, cruzar estado, pegar chuva, calor, vento lateral, buraco e chegar no destino sem fazer drama. Ela começou como NC700X lá fora, depois veio para o Brasil, foi evoluindo, ganhou mais cilindrada, virou 750, melhoraram alguns detalhes, mas a essência sempre foi a mesma, confiabilidade e praticidade acima de firula. E aí tá o segredo. O motor dela é a parte mais curiosa da história. Não é um 4 em linha girando alto, não é motor de esportivo adaptado, nada disso. A base vem de um projeto de carro compacto da própria Honda. A ideia foi clara, fazer um bicilíndrico que girasse baixo, com bastante torque em baixa e média, consumindo pouco e durando muito. Ou seja, um motor que trabalha tranquilo, sem ficar o tempo todo no limite. Isso, para quem gosta de viajar, é música. Menos giro, menos desgaste, menos calor exagerado. Ela é famosa pelo seguinte combo: motor robusto e frio, não fica histérico girando lá em cima, consumo muito melhor do que a maioria imagina para uma 750, manutenção bem espaçada e durabilidade absurda quando o dono faz o mínimo de cuidado. A NC750X virou queridinha de viajante justamente por isso. Você sobe na moto e sente que ela foi feita para a estrada. A posição de pilotagem é confortável, mas ereta, com guidão alto, banco que não é tábua, pedaleira numa posição que não acaba com o joelho. Você aguenta ficar horas rodando sem sair todo quebrado. E a ciclística é estável, firme, não é aquela moto nervosa que vibra ou fica sambando em qualquer ventinho. Outro ponto que deixa muita gente vendido nela é a praticidade do dia a dia misturada com uso turístico. Aquele porta-treco no lugar do tanque, que abre e cabe capacete ou tralha, é genial para quem viaja. Documento, capa de chuva, câmera, luva extra, você joga lá dentro e esquece. E o tanque verdadeiro fica embaixo do banco. Parece detalhe besta, mas na estrada isso faz uma diferença enorme na comodidade. Quando o papo é confiabilidade, a NC750X é praticamente exemplo de moto confiável. Pega e anda. Nos relatos da galera que roda forte com ela, o padrão é sempre o mesmo: quilometragem alta, pouca dor de cabeça séria. O que se faz é revisão de rotina, troca de fluidos, pastilhas, pneu, filtro, correia/corrente conforme a versão e acabou.
Quebra grave de motor é coisa muito rara, geralmente ligada a uso muito extremo sem manutenção. E ela é daquelas motos que encaram qualquer clima sem chorar. Frio, calor, chuva grossa, sol de rachar, a eletrônica é bem protegida, a carenagem segura um pouco mais o vento, o motor trabalha em temperatura controlada. Você pode estar no sul com 10 graus ou no norte com sensação de inferno e a moto segue com o mesmo comportamento. Não é bicho fresco. Em viagem longa, ela mostra bem o porquê de tanta gente recomendar. Você joga baú, alforge, top case, garupa e mesmo assim ela segura bem o ritmo. Não é arrancada desportiva, mas tem retomada forte o bastante para ultrapassar caminhão com segurança, subir serra carregada, tudo isso sem precisar esgoelar o motor. É torque em baixa e média, do jeito que moto de estrada deveria ser. E apesar de ser uma 750, ela não tem aquela fama de moto que arranca seu dinheiro na oficina o tempo todo. É óbvio que o custo de peça não é de 150, mas como ela quase não dá BO se for bem cuidada, a sensação geral é de custo-benefício muito bom para quem usa para viajar ou rodar bastante. O clássico, manutenção preventiva em dia e pronto. Outra coisa que conta a favor é que a engenharia dela foi pensada para durar. Não é uma moto cheia de ponta solta, adaptação, coisa improvisada. É um projeto global, usado em vários países, inclusive em lugares onde o clima e as estradas também não são essas maravilhas todas. Então tem relato de NC com mais de 100 mil quilômetros rodando liso, trocando peça normal de desgaste, sem novela. Resumindo com franqueza, a Honda NC 750X é para quem está mais preocupado em chegar do que em aparecer. Quer viajar com conforto, sem a cabeça cheia pensando, e se quebrar no meio do nada? Ela entrega. Moto robusta, estável, econômica para o que oferece, feita justamente para encarar clima ruim, estrada meia boca e rotina puxada. Você coloca gasolina, respeita a revisão e ela te devolve quilômetros e mais quilômetros de estrada sem drama. Para a vida real de quem gosta de viajar sem roleta russa mecânica, ela é uma das escolhas mais seguras que dá para fazer hoje. Então é isso, meus jovens. Mostrei aqui 5 motos que você compra hoje e, se cuidar minimamente, só vai lembrar de oficina quando passar na frente. Agora faz o seguinte, se curtiu a ideia de moto que não enche o saco, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vai ter muita dica para você escolher moto com a cabeça, não só com o coração. E quero saber de você, qual moto você acha que faltou nessa lista? Comenta aí embaixo a moto que, na sua opinião, é tanque de guerra, não quebra nunca, que a gente troca ideia nos comentários e já puxa assunto para o próximo vídeo.